Então, uma aterrissagem, uma chegada, uns segundinhos para se aterrar aqui nesse momento. Alguma logística antes da gente começar? Talvez meu filho acorde perto das 11. Aí vamos ver como é que vai estar por aqui. Tá bom. Mais alguma logística? Quer falar pro time também, Pri? Acho que só falou para mim. Eu tô com a logística, eu tô amparando espaço pra ela enquanto eu tô aqui. E aí, ela está entre nós aqui, brincando. Eu não posso precisar dar atenção pra ela também. Espaço de logística fechada. Então, um check-in rápido para a gente chegar junto e saber qual é o X no mapa de cada um do time. Eu chego entusiasmado para criar, descobrir. Tô com muita energia de criação, assim, e com muita vontade de mexer no site da Educação Arcana e voltar a organizar com todas as nossas criações recentes, descobertas e aventuras. Então, chego com essa energia, assim, de realização e criação hoje. Como você chega, Thaís? Eu chego feliz de estar aqui, que as últimas foram difíceis para mim, não consegui participar. Ahn, Chego também ainda com o meu processo muito forte de sobrecarga e buscando possibilidades, trabalhando bastante aí tristeza, raiva, inclusive com a ajuda da Pri. E é isso, é assim que eu chego. Passo para Jess. Tá Tá montada, sem Jess? áudio. Acho que agora foi. Eu chego fisicamente um pouquinho de dor de cabeça, assim, uma vontade de ficar de olhos fechados, acho que de evitar tela, sabe? Então, e, e por isso eu tô um pouco indisposta fisicamente, ao mesmo tempo muito. Eu sempre saio, às vezes me dá uma vontade por alguma disposição física de não vir, mas eu sempre me lembro que quando eu saio desse encontro eu sempre estou muito energizada. Então eu chego assim também, com essa sede dos temas que a gente fala aqui, porque eles me energizam, assim, eles cuidam do meu corpo energético. E você, deixa eu ver quem mais A que Pri. tá aqui. Eu chego. Acho que eu já estou sentindo muita tristeza, que eu tô passando por uma despedida dessa casa que a gente estava morando já tinha praticamente 3 anos, e desse morro que tá aqui, desse território aqui da Chapada que eu amo. Eu já tô sentindo muita tristeza de me despedir desse espaço, assim, para abrir espaço por esse novo que vai surgir na minha vida a partir de agora e da minha família. Então, tô sentindo muita tristeza, deixando essa tristeza vir, assim, pra eu realmente viver um luto de que eu nunca mais, mesmo que a gente mora na Chapada de novo, mas nunca mais nessa casa, assim, possivelmente nessa casa, com essa vista, com aquele rio. Enfim, então, tô me despedindo disso, mas também tô sentindo alegria porque esses movimentos que eu propus de começar a seguir os meus impulsos e fazer movimentos a partir dos meus sentimentos está sendo bem bonito, assim. Eu vou participar do treinamento de 1 ano de Space Holder, Honey Chloe, e tá sendo bem lindo, assim. Eu tô como aprendiz da Daniele também, de Clube da Raiva, e fazendo várias coisas que eu tô amando fazer.
Ontem eu e o Pedro compramos a passagem para nós três irmos para Florianópolis passar um tempo na Fabiana e morarmos tipo numa beach house, só que só nós, assim, para estudar sobre as crianças. E aí, esse é tipo um novo tipo de educação, educação arcana, e a Fabiana vai ter começado já o espaço para as crianças lá. E eu tô indo para pesquisar junto com a Ayla. Então, eu vou ficar um tempo lá pesquisando. Tô bem alegre por isso. Sentindo medo também, mas porque vamos estar morando todos juntos e vai ser com muitas crianças. Mas sentindo muita alegria por isso também, por essa oportunidade de pesquisa com ela, que ela abriu essa possibilidade e a gente entrou meio. Eu não vou brincar com as crianças, nem com o E tá sendo bem intenso, assim. E aí começaram várias outras coisas a acontecer, assim, em relação a Brasília, tipo, movimentos, assim, meio me convidando e eu tô seguindo e estudando como é, assim. Para mim, o meu X no mapa muito é de que eu tava achando, assim, sempre achei extraordinária essa ideia da uma vida não linear, mas de que quando eu comecei a viver na prática isso, eu vi quanto eu sinto medo disso, assim, medo emocional mesmo, assim, de estar no completo desconhecido e não estar nesse falso controle de saber onde eu vou morar e saber exatamente todos os passos. Então, está sendo uma descoberta, um movimento de descoberta muito interessante, de aprender a navegar de forma consciente nesse medo. Esse motivo massa, está sendo bem intenso, muita conversa por aqui. Gratidão, Priscila. Primeiro impulso, coisa que vem, é de que, abrindo aqui um espaço de descoberta, existem duas formas que eu percebo que normalmente se opera quando uma criança age de um jeito que a gente percebe de alguma forma que não é o que vai trazer consequências para ela, talvez mais frutíferas no futuro, ou nesse momento, ou que ela está tendo alguma ação que, de alguma certa forma, para a gente parece desressoante da nossa cultura, ou do nosso tótem, ou das nossas ideias. E essas duas formas de ação normalmente é ou uma interrupção parental, com vozes parentais, de nossa caixa respondendo ao que a gente está vendo. A criança não divide um objeto, ou a criança trata a outra criança de uma certa forma, ou morde, ou faz qualquer coisa, e existe uma correção parental, assim. Você não deveria fazer isso, isso é errado, você devia dividir suas coisas é melhor, é o certo, você não deveria agir assim, você não pode fazer assim, não, não é esperado de você que você age assim, ou você deveria agir dessa outra forma, ou você deveria fazer aquilo, você deveria agir assim, assim, assado. E esse é um jeito que, quando a criança, de uma certa forma, já descobriu algo sobre o que você está falando, ela realmente teve, de alguma certa forma, anteriormente, não por causa desses comentários, alguma transformação no tótem dela, que faz ela compreender o que você está dizendo, pode ser um lembrete que funciona, assim. Você fala, tipo, "Não, você não pode, assim", e a criança, tipo, não, realmente, pode acontecer, mas não é a maioria, não é a maioria dos casos. Né? Muitas vezes o adulto está falando isso, você não deveria fazer assim, não deveria fazer assim, não deveria agir assim, e a criança não assimila aquilo completamente. Ou ela pega como uma voz e uma regra e simplesmente obedece porque tem medo do pai, se o pai ou a mãe é uma pessoa mais autoritária, ou vai ter uma manipulação, vai ter uma punição, vai ter um castigo se ela não agir assim. Então ela vai se render por conta desse castigo, por conta dessa manipulação, por conta desse jogo de culpa, por conta dessa consequência criada pelo pai ou pela mãe para obrigar a criança a obedecer. Ou em casos onde o pai e a mãe são mais, vamos supor, eles não fazem castigos, não fazem manipulação, não fazem culpa, não fazem. Pode ser que a criança simplesmente não obedeça completamente. Tipo, não liga do comentário que você fez ou a coisa que você trouxe parental, porque ela não. Foi só alguém cuspindo uma coisa de caixa. Que nem você, quando você vai para um outro lugar
que é uma cultura diferente da sua, a gente tem um tótem diferente do seu, e eles cospem uma coisa de caixa em você, tipo, sei lá, você vai na casa da sua avó ou do seu avô, e eles falam algo sobre como você deveria ou não deveria se vestir, como você deveria ou não deveria comer, ou qualquer coisa do tipo, e você, tipo, você não liga, você não escuta, porque é uma outra caixa falando, cuspindo uma regra pra você, e você tem a sua própria caixa, as próprias ideias. Então eu vejo que essa é uma forma que normalmente se tenta educar as crianças, ou se tenta trazer novas ideias e novos conceitos para elas, dizendo como as coisas deveriam ser, ou deveria se comportar ou não. E um outro jeito, que às vezes acontece, uma outra reação a esse tipo de situação, deixa eu falar um pouco mais devagar para ver se consigo ser mais memético. E um outro jeito é. Eu tô sentindo a necessidade de recomeçar, tá? Desculpa, eu fui muito bagunçado, acho, na minha clareza. Eu quero fazer bem curtinho, mas refazer essa distinção. Eu demorei 10 minutos explicando a primeira parte dela, isso não faz nenhum sentido. Tá, eu vou refazer rapidinho. Edu. Quando um adulto, que é um amparador de espaço, um educador, ou um pai ou uma mãe, encontra a criança tomando uma ação que esse adulto considera que não é a mais frutífera para essa criança, o que eu percebo é que normalmente ele age de duas formas. Uma, ele age de uma forma parental, colocando as regras e as ideias da caixa dele como uma verdade para a criança. Você deveria fazer isso, você não deveria fazer assim, você deveria dividir, dividir é bom, você não pode agir desse jeito. E a forma como a criança responde normalmente a essa instrução parental é: se a criança entende que ela vai ter punições por não seguir isso, castigos, manipulações, coisas assim, ela obedece, mas não porque ela descobriu de fato algo, mas porque ela está com medo dessas punições. Ou se ela não sente o peso de manipulações e punições ou coisas do tipo, ela muitas vezes simplesmente não obedece, não faz aquilo, a não ser que ela tenha um grande apego com o pai ou com a mãe. E uma outra, então essa é uma forma que normalmente se age e que a gente conhece na cultura moderna e que funciona até um certo ponto, mas tem várias limitações. Um segundo jeito de responder a esse tipo de circunstância que normalmente se responde é um deixar. A criança vai aprender na hora que ela tiver que aprender. Ela vai, em algum momento ela vai descobrir ou vai entender isso, vai aprender isso. Então, assim, muitas coisas eu vou deixar passar. Ela não sabe dividir ainda, ok, vou deixar passar, e uma hora ela vai descobrir. Tem umas pessoas que é, optam por esse tipo de educação, por esse tipo de dar o tempo da criança fazer suas próprias descobertas também. E tem um outro jeito que eu percebo, e eu particularmente, eu me via muitas vezes entre esses dois, mas muitas vezes optando mais pelo segundo, assim, de deixar a criança ter o tempo. Porque eu percebia que o primeiro não era a melhor resposta para a situação, ou não era a resposta que criaria o tipo de. Eu queria tentar algo diferente do primeiro, mas não sabia exatamente o que tentar. Então eu deixava muitas vezes passar certas coisas para a criança ter a própria oportunidade dela de aprender e de descobrir. Mas tem um terceiro jeito que eu percebo que é um jeito muito mais arcano, muito mais divertido, é um jeito muito mais educação arcana de lidar com esse tipo de circunstância, seja como educador, educadora, em um ambiente de grupo de crianças, ou seja como pai, como mãe, que é você se tornar um designer de evolução de Totter. Quando uma criança está nas suas mãos para o seu amparamento de espaço, de uma certa forma você também é responsável por compartilhar os Totters que você tem, que criam possibilidades para você, para a criança, porque ela pode muito bem não ter esses Totters. Ela pode ter pegado na escola, ou pegado em outros lugares, ou com outros parentes, certos Totters de que não compensa dividir as coisas, dividir alguém pode tirar uma coisa de mim, o que é meu, tem que ficar comigo, ou Totters de que se alguém faz algo que eu não gostei, ou se eu sinto raiva sobre algo que alguém faz, então eu tenho que descontar na pessoa é ok. Enfim, ela cria os próprios Totters e ideias dela. É minha responsabilidade também como amparador de espaço fazer é, compartilhar esses totters para a criança, mas eu não compartilho esses totters, é o jeito menos eficiente eu tentar compartilhar esses totters com vozes parentais, ou sentando a criança numa cadeira e falando, olha, agora eu vou te mostrar
como a gente. Vou te apresentar um novo Totter, uma nova forma de ver a situação. E, e se fôssemos designers de experiências? Se quando a gente percebesse que a criança está fazendo alguma coisa, por exemplo, ela não gosta de dividir, ou ela não divide. E se, ao invés de cuspir uma frase parental, a gente falasse, ok, uma oportunidade de upgrade de Totter, e nós desenhássemos uma experiência, ou uma situação, ou para que a criança pudesse descobrir um novo Totter, descobrir as reais consequências disso, descobrir um novo Totter sobre isso, por exemplo. E se a criança, por exemplo, ela não quer dividir, e se a gente dividisse uma série de experiências como vá a criança para um lugar coletivo de parque ou de algo assim, cheio de objetos ou coisas ou coisas dela, assim, brinquedos dela, e deixar ela no parque cheio com várias crianças, assim, onde sabe que vai ter experiência e levar os brinquedos assim chamativos ou diferentes, e leva ela. Aonde sabe que vai ter crianças que vão vir, que vão pedir, e ela vai lidar com essa situação assim de ver crianças pedindo e de como ela se sente sobre dividir ou não. Aí depois leva ela para uma outra experiência onde, sei lá, ela sai com você para entregar presentes, que é nas coisas dela, você compra coisas, presentes para entregar para crianças na rua ou para outras pessoas. Aí depois você leva ela você compra brinquedos para você e você leva ela no parquinho com esses brinquedos seus e ela não tem um apego desse brinquedo é meu ou de e você brinca com ela no parquinho e você divide com outras crianças. Sabe, você não está necessariamente falando, olha, você deveria agir assim, mas você oferece uma série de experiências, você desenha uma série de experiências que levam a criança a passar por uma transformação, de experimentar diferentes lados e ela ter os próprios inputs, insights e descobertas dela sobre, eita, como é a experiência de estar no parquinho e eu tô cheio de coisas e eu não divido nada com ninguém e as crianças estão com vontade. Como a experiência de, cara, eu saí agora com meu pai e com minha mãe, com os brinquedos do meu pai e da minha mãe, e ele dividiu tudo, e olha que divertido que foi isso, e como foi a experiência de estar lá e doar coisas. Então você cria experiências ao invés de vozes parentais, que criam um upgrade de Totter na criança. E ela começa a enxergar essa situação de uma outra forma, porque você abriu portas, você criou um solo fértil e seguro para ela criar próprias descobertas sobre isso. E isso poderia se refletir, esse tipo de designer de Totter experiências, poderia se refletir em todos os tipos de Totter que precisam ser evoluídos. Eu montei agora do nada um exemplo para isso, mas eu acho que seria também um trabalho muito mais divertido, assim. Eu acho que é uma missão divertida como educador e como pai ou como mãe, ser um designer de Totter. Porque eu tenho a impressão que muitos pais e mães e educadores têm muita tristeza e raiva, se declaram com essa frustração ou com essa tristeza e raiva contínua de, caraca, eu queria que a criança entendesse isso, mas ela não entende. Eu queria que a criança visse isso, mas ela não vê, sabe? Eu queria passar essa ferramenta. E tô vendo meu filho e minha filha cometer equívoco, cometer algo assim, e eu não tô podendo fazer nada a respeito. E só que tentar impedir eles de cometer equívocos simplesmente cuspindo regra não vai ajudar, de fato, porque a criança precisa dos equívocos para aprender. Mas e se eu desenho uma experiência onde os equívocos levam ao upgrade de Totter, levam à descoberta? Eu penso que como educador também seria muito mais divertido o trabalho de ser um educador, porque não é só seguir o mesmo formato de como ensinar, mas é toda semana, todo dia eu tenho a oportunidade de descobrir que Totters nesse momento são mais valiosos, são a necessidade das crianças evoluírem, e eu posso ter a diversão de montar experiências completamente diferentes sempre. Então, tô sempre educar tá sendo algo completamente novo, completamente diferente, completamente refrescante, porque eu tô montando essas experiências de evolução. Como chega isso para vocês? Queria ouvir um pouco de vocês sobre. Te ouvindo, eu pensei, espera só um pouquinho que o barulho tá me atrapalhando. Oi, desculpa. É,
que, assim, independente da gente mudar os lugares para trazer novas experiências, precisa observar o nosso posicionamento do adulto nesses lugares. Então, meu filho não está dividindo um brinquedo aqui em casa com um irmão, com um amigo. Como que eu me posiciono quando isso acontece? E se eu levo ele para o parque com vários brinquedos e ele vai estar ali lidando com aqueles momentos, como que eu me posiciono? Eu fico observando de fora, eu me coloco ou não? Esse foi um pensamento que me trouxe, porque independente da gente trazer novas experiências, tem que ver como a gente se comporta ao trazer essas novas experiências, porque se a gente se envolver da mesma forma em todas as situações, talvez vai gerar um resultado parecido. E também quando você falou isso de vários brinquedos em um lugar com outras crianças, né, esse primeiro exemplo, eu senti um pouco de medo de colocar a criança numa situação muito desafiadora. Se ela já tem essa dificuldade de lidar. Então, eu entendo que tem um lugar que a gente tem que trazer novas experiências, né? Justamente para essa mudança, mas como entender a nuance de respeitar os limites dela? Então, não vou colocar ela num, sei lá, tem medo de bicho, vou pôr ela no meio de um monte de bicho. Então, como respeitar esse limite, mas também trazer para ela dar um passo, né? Novas experiências para essa mudança. Uhum. Sim, sim, sim. Acho que é importante isso de compreender os limites e dar passos possíveis para a criança, né? E de uma certa forma também não é salvado um desconforto ou de erros, né? Esse design de experiência você vai. E aí é essa dosagem, né? Como eu crio um espaço que tem o suficiente para erro, tem o suficiente de desconforto, mas também não estou expondo a tanto demasiado que a criança não vai ter a oportunidade de tirar uma reflexão ou tirar uma aprendizagem disso, né? Então é justamente desenhar elas com esse equilíbrio. Uma certa quantidade de desconforto é valioso, né? A criança vai poder descobrir o que, e vou poder sentar depois com ela e conversar sobre o que que ela sentiu, né? O que que estava sentindo ali, como foi essa experiência, como... Então, de uma certa forma, vai ter espaço para reflexão e o desconforto, que na verdade são sentimentos, né? Ela sentindo alto nível de sentimentos, pode ter muitos tesouros. E é claro que não é fazer isso colocando a criança também de forma abusiva, né? Mas sim, sobre a postura do adulto, Thaís, acho que é muito essa assim de é importante o adulto ele quebrar muito essa ideia de certo e errado, como eu vejo assim. Então, quando pô, parece que vem um lugar assim de como a criança não dividiu. Então, como eu me comporto nesse momento, porque eu tenho que deixar claro que isso é errado, sabe? Tipo, eu tenho que deixar claro de uma certa forma que isso não é legal. E se eu quebro a ideia de certo e errado, é só uma ação que a criança fez que tem um certo tipo de consequência e que é o tipo de consequência que ela está criando para a vida dela agora com o totter que ela tem. E eu posso simplesmente observar isso e não fazer nada a respeito no momento e simplesmente realmente arquitetar ou desenhar ou e é muitas coisas que eu posso fazer, né? Essa é uma opção, né, que eu tô falando agora. É eu arquitetar e eu desenhar uma experiência na qual a criança vai ter um upgrade de totter. Outro jeito de lidar numa situação dessa, por exemplo, que nem um jeito mais alinhado com as ideias do conceito contínuo da G.D. Loff, seria, por exemplo, eu pegar e não falar nada para a criança, mas ela não está dividindo algo, e aí eu pegar algo meu e dividir com a outra criança. Por exemplo, esse seria um jeito mais conceito contínuo e algo que dá para experimentar e descobrir que consequências tem. Pode ser que a criança, ao ver isso acontecendo, assimila isso, tem esse exemplo depois para dar. Ou eu posso fazer as duas coisas. Eu posso pegar algo meu, eu posso dividir na hora, dar um exemplo de ação sem falar nada para a criança. E depois ainda montar uma experiência que permita a criança ter um upgrade de totem. Então eu posso misturar as coisas, não preciso fazer só uma ou outra, né? Mas vem para mim esse lugar assim de bastante também vem para mim para educadores assim, né? Tipo, que interessante, eu estou num ambiente de amparar espaço para várias crianças e eu percebo que tem um totter que é uma situação que nasceu e que apresenta um totter para ser evoluído e eu crio uma experiência que envolve todas elas que permite um upgrade de totter, né?
É exatamente o que eu quis trazer talvez não tenha sido clara, mas realmente de sair do certo e errado, né? Porque se o educador está na sala de aula e vai levar para outro lugar, mas continua com o mesmo pensamento de que existe o Sim. certo ou errado de dividir, não vai adiantar só mudar o espaço, né? Uhum. Uhum. E é muito mais, acho muito incrível quando o amparador de espaço entra na jornada de descoberta junto com a criança. Não é tipo, vou desenhar uma experiência para que você agora saiba exatamente o que eu sei. Não, é tipo, vou desenhar uma experiência para que a gente descubra mais sobre dividir. Sobre o que. Porque a gente tem coisa para descobrir sobre dividir, sabe? Tipo, tem muita coisa para descobrir sobre tudo. Então, é quando você desenha uma experiência que não é de um lugar já ser a resposta, você é tipo, vamos descobrir o que é isso, vamos descobrir possibilidades, vamos descobrir. E uma coisa que vem agora na minha cabeça curiosa é que eu tenho vários amigos que se lembram de um momento específico da escola, que não são da mesma escola, assim, amigos que eu conheci de lugares diferentes. Mas sempre tem aquela pessoa que diz: Nossa, eu lembro daquele professor muito legal, que era o professor que colocou a gente para fazer um debate e defender e cada um de nós defender os dois lados. Vocês têm um amigo que já falou assim? Eu lembro da escola e teve esse momento que o professor muito legal colocou a gente para defender o mesmo lugar diferentemente. E, e eu acho muito curioso, eu já ouvi muitas pessoas falarem disso, assim, de que tem essa memória. E eu acho que é interessante que essa memória fica guardada com tanto carinho e como um professor tão divertido, como um momento na escola, na faculdade tão legal, porque é, é uma experiência de transformação de Totter essa. Esse é um tipo de experiência que você faz com uma turma de transformação de Totter, onde se descobre que você consegue criar evidências para defender os dois lados, onde você descobre que dá para você compreender como outras pessoas pensam, mesmo que elas pensam completamente diferente de você, onde você consegue olhar por trás de diferentes ideias, e entender diferentes evidências de por que as pessoas pensam assim. Então, é uma baita experiência de transformação de perspectiva também. Então, eu acho isso curioso porque isso reflete assim, e se todas as aulas ou todas as experiências em um grupo, em uma escola fossem desse tipo, assim, fossem a gente estar constantemente descobrindo, explorando novas coisas e, e assim, atualizando a forma como a gente se relaciona com a realidade. Então, Isso que você está falando tá me fazendo lembrar muito de que, assim, eu fiz Teoria Crítica e História da Arte na faculdade e uma das coisas que eu mais amava nesse curso é que a maioria das aulas que não eram teóricas, peraí, mamãe tá falando, elas eram experienciais mesmo, tipo, fazendo experimentos artísticos ou até, tipo, estudando coisas na rua e tal. E aí eu lembro que isso era completamente transformacional, assim, para todo mundo. E aí, uma das coisas que eu sempre implementei aqui em casa, assim, com a Ayla, é realmente de trazer esses experimentos artísticos e de realidade experiencial com ela. Só que, assim, isso não tinha uma pretensão de fazer uma atualização de software, de nada do tipo, antigamente, assim. Era mais para poder pensar fora do que é linear, né? Porque era mais ou menos isso, assim. Sempre os experimentos eram experimentos não lineares. Só que depois de um tempo, com as distinções do Possibility Management, eu comecei a fazer os experimentos, continuei com os experimentos mais artísticos, tipo, cobrir a varanda nossa inteira com papel grande e fazer desenhos de corpo inteiro. Ou andar de forma igual um caranguejo daqui até o rio, enfim, as coisas assim. Mas aí depois a gente. A gente não foi pro Rio hoje. E de trazer essas atualizações que você está trazendo a partir de experiências. E, eu comecei a fazer isso, só que uma das coisas que eu encontrei também, além de teve resultados e tudo, foi de que o principal ali não era só a experiência que estava acontecendo, era também a criança presta muita atenção no amparador de espaço, de tipo, em como o adulto tá reagindo. Assim, pelo menos a minha criança ela presta muita atenção como eu tô reagindo para poder ela ver o que que ela faz, assim, tipo, um espelhamento. E quando eu comecei, antes eu ficava meio incentivando ela a fazer uma coisa um resultado que eu queria, né, que eu pretendia. Aí depois eu tive, fiz esse exercício de ficar um pouco mais
distante para ela experienciar sem a minha reação. E aí teve várias situações que, tipo, eram coisas que eram, por exemplo, que eu tinha muito medo, emocional, e aí eu ficava, assim, bem quietinha, assim, tipo, minhocas, eu tenho aflição, e ela tava lá com as minhocas e eu só ficava, assim, observando pra ela não ter a mesma coisa que eu, né, assim, não passar um medo emocional. Então eu vejo que é muito mais igual você está falando, assim, como que a gente faz para os amparadores de espaço terem cada vez mais essa habilidade de proporcionar isso, porque as crianças estão 100% abertas a fazer tudo, sempre. E está sendo bem incrível. Por isso que eu comecei a querer fazer esses estudos com mais crianças sem ser a minha criança, assim, tipo, como que é com crianças que não são a minha filha, que, né, assim, como que faz para eles toparem. E uma coisa que eu comecei a fazer muito também que é de que tudo que a criança, tipo, não topa, eu vejo só como um bip, assim, tipo, nossa, eu fiz uma oferta, uma proposta muito ruim. Tipo, não foi interessante. Então eu mudo, shift, pego o feedback e mudo e faço outra proposta. Não fico ali parada achando que o experimento não era bom. Tipo, às vezes o experimento era interessante, mas a proposta foi ruim. Uhum. Sim, ou às vezes você não construiu apego suficiente com a criança. Que acho que esse é um ponto muito importante de como o tipo de aventura que a criança topa para fazer com você. A minha percepção é que ela tem muito a ver também com quanto apego a criança tem com você, né? Se eu chego num grupo de crianças, mesmo que eu chegue no grupo de crianças e eu começo a fazer propostas incríveis, tem uma uma certa resistência porque elas não me conhecem. Eu acabei de chegar, quem é essa pessoa? Quem é essa? Não conheço essa pessoa, não tenho nenhuma conexão com essa pessoa. Então, assim, eu acho que para nós, assim, que somos amparadores de espaço, que somos fontes de coisas diferentes para as crianças, é muito importante, sempre que a gente chega em um grupo de crianças ou com uma criança, é primeiro focar em construir uma relação, né? Antes de começar a fazer qualquer coisa. Como eu construo uma relação? Como eu crio essa relação de apego? Como eu crio ofereço essa segurança? Como eu construo uma relação primeiro? E aí, quando a relação está construída, fica muito mais fácil. É o primeiro passo, construir a relação. Porque quando a relação está construída, tipo, fica muito mais fácil amparar espaço, fazer propostas, criar coisas. Eu Diga. quero perguntar sobre isso também. Porque, por exemplo, eu já vi, tipo, eu já percebi que tem diferentes crianças, tipo, as crianças mais expansivas e que você faz proposta e começa a chegar e elas já topam e tudo, e crianças que são mais, assim, tipo, a minha criança aqui, que é mais assim, né, tipo, tem um outro tempo. Só que aí eu noto, pelo menos aqui em casa, de que quando alguém tenta ter proximidade com ela, quase nunca dá certo, não. Tipo, quando tem uma intenção de gerar uma conexão. E claro, tem que ver qual é o propósito oculto que a pessoa tá ali, né? Tipo, que as crianças sentem muito. Mas às vezes quando a pessoa não faz nada, assim, tipo, e tá só ali vivendo, aí ela já super quer ficar perto da pessoa. Aí, por exemplo, aquele dia que a gente tava, eu, Israel, a companheira de Israel, a Amanda, a Vera, em Brancas, numa fazenda aqui na Chapada. E teve um momento onde estavam só as mulheres na lagoa, a Amanda e a Vera, eu, a Ayla, e ninguém tava com pretensão de conectar com ela. Tipo, tava todo mundo ali conectando com todo mundo, mas não tinha uma pretensão de gerar uma conexão. E foi a hora que ela mais conectou com essas mulheres. Tipo, que ela quis ficar com a Vera nadando, e que ela quis ficar com a Amanda no colo. E porque ninguém tava querendo nada dela, assim, tipo, mas ela quis ficar com essas mulheres. E aí foi muito bonito, assim, eu lembro, assim, me emociona até hoje de ver que a conexão aconteceu muito mais quando eu não queria ter uma conexão. Tipo, queria, mas não aquela conexão assim de vou ficar sendo legal com essa criança e falando diferente, né? Uhum, A pessoa só tava sendo uhum, ela mesma. sim. Então, também queria E, trazer sobre isso, assim. e acho que essa é uma lição pra gente do que significa conexão de verdade, né? Porque tinha uma intenção de conexão da Amanda e da Vera. Não é que não tinha. A minha percepção é que elas aproveitaram toda a oportunidade que apareceu e toda a porta que foi aberta. Mas tinha uma intenção de conexão real, assim, não de vou te mimar, vou te dar presente, vou te manipular para você gostar de mim, vou te convencer de que eu sou uma pessoa legal. Sabe? É tipo, tinha uma vontade real de conectar com. E para mim isso é intimidade, é respeito de limites, é respeito de. Não é vou criar conexão, então vou puxar a criança pro colo se ela não quer colo. Não, é você vai criar o oposto de conexão.
né? Conexão, criar conexão. Tô me aproximando e percebo que a criança tem um limite ou ela não quer, eu paro imediatamente. E eu não cruzo esse limite. E isso é intimidade mesmo. Isso é conexão de verdade, né? Também respeitar limites também. Então é isso que eu falo de investir numa relação, assim, não é investir numa relação de forçar a criança a gostar de você o mais rápido possível, mas é de estar em conexão com a criança e ela em intimidade com ela mesma, respeitando os limites dela, sendo um ser humano junto com ela, né? Estando junto e as coisas vão se abrindo pouco a pouco. E aí eu percebo, e ela vai criando essa confiança, né? E eu acho que essa confiança que você vai construindo com ela é muito importante para as propostas, para a aventura, para as ideias. Tem muitas vezes que eu percebi, até na hora de dar um discurso, assim, um pouco mais parental, assim, de trazer uma reflexão para a criança sem oferecer uma experiência, simplesmente falando. Já tem muitas vezes que eu fiz isso, né? Mas tem muitas vezes que eu percebi que eu fiz isso e funcionou muito mais do que o pai ou a mãe da própria criança fazer. Porque a criança tinha uma confiança comigo muito diferente, um apego comigo muito diferente, que a gente tinha construído a partir de uma relação. Se construiu de brincar junto, de estar junto, de ouvir, de não interromper a criança, de mostrar que eu estava escutando e entendi o que ela estava dizendo, sabe? Então é isso que eu falo com construir uma relação. Mas muito grato, acho que é valioso para a gente aprofundar o que isso quer dizer de verdade, Pri, que você trouxe. E você, Jess, como chegou para você? Tô curioso. Ouvindo todos vocês, primeiro que eu fiquei muito curiosa de como vai se desdobrar esse experimento da Pri, assim, que eu já faço pedido de atualizações aqui. E me veio muito uma lembrança de que ontem eu recebi aqui em casa assim, uma visita surpresa de uns primos que estava com um dos filhos dele, meu priminho, né? É filho dos meus primos. E eles têm vários filhos, esses meus primos aqui, que moram nessa região, que eu passei minha adolescência, enfim. E eu tenho uma conexão, assim, eu sinto que eu construí uma relação de apego com essas crianças, porque eu gosto de estar com elas, e elas gostam muito de estar comigo, assim. E eu escuto, eu paro, eu brinco. Eu tenho uma parede preta, assim, que eu dou giz, elas ficam rabiscando, ela já vem direto querendo. Mas ainda sem muita estrutura. Eu percebo que ontem, quando ele esteve aqui, Pietro, eu fiquei assim percebendo que existem oportunidades que antes eu não percebia de também me experimentar e trazer experimentos para essa relação, assim, dentro desse contexto de educação arcana. E eu fiquei com vontade de criar a oportunidade de estar mais com ele, com eles, assim, são para contribuir, assim, contribuir com o desenvolvimento, com experiências que possam ser interessantes para eles, e também para contribuir com esse meu desenvolvimento, né, de experimentadora e de educadora bacana. Ainda sinto medo, porque eu ouço vocês falando e parece muitas coisas, assim, e como eu não tenho tantas crianças, né, não vivo isso no meu dia a dia, eu sinto medo, assim, com algumas propostas, por exemplo, quando você falou no começo, Isra, né, de criar esses experimentos diferentes que façam com que a própria criança possa chegar nas conclusões dela, né, nos aprendizados que sua matriz ali. E aí eu fico pensando, já me vem assim na cabeça o medo que me diz, nossa, mas imagina, tem tantas coisas, né? Como que eu vou priorizar os experimentos? Eu vou comentar muito rápido. E fico, como que eu vou organizar isso? Eu vou anotar e depois priorizar e fazer tudo isso. Então, eu percebo, eu percebo que meu corpo mental, assim, toma conta e junto com isso também eu tenho percebido o quanto que é importante eu me centrar, estar bem centrado e eu estou começando esse movimento que é bem básico, mas que eu ainda não estou tão madura de manter centrada o máximo de tempo possível. E o quanto que é diferente quando eu estou com esse centramento ativo, quanto que isso se desdobra, né? Enquanto que essa clareza me ajuda a saber exatamente o que pode ser feito, né? O que eu quero fazer, o que faz mais sentido naquele momento.
Então, assim, eu tô ouvindo tô ouvindo vocês e tem um monte de coisas passando dentro de mim aqui, mas um desejo que eu fiquei muito grande é de criar mais oportunidades de estar com esses meus priminhos, se eles quiserem, né? E criar espaço na minha agenda para me dedicar mais para eles. E sempre que eu tô, o que acontece é um momento muito prazeroso para mim e eu sinto que também para eles. E aí talvez as brincadeiras, as coisas que eu já fazia, né? Sempre gostei de sentar, ouvir e tal. Eu acho que agora com uma intenção mais clara, assim, de proporcionar experiências que tragam esse tipo de educação, sabe? Então por isso que eu fiquei muito interessada quando a Pri falou que ela vai viver, porque eu acho que podem ser inspirações também do que eu posso criar aqui e acho que isso talvez me ajude assim a, a sair das teorias mentais que eu vivo ao ouvir vocês, porque eu não estou lidando com crianças, e sentir na prática, me sentir já aplicando isso mesmo antes do meu bebê nascer, sabe? Então, Uhum. foi o principal insight, assim, nossa, você tem crianças, assim, mais ou menos perto, que você pode promover isso, mesmo que elas não estejam no seu dia a dia sempre. Então, isso. Sim. Gente, enquanto eu te escuto, eu tive assim, eu falei, nossa, isso é muito interessante assim, se a gente, se uma proposta para o grupo, da gente começar, às vezes, até a catalogar os experimentos que a gente fizer em um lugar assim, e a gente colocar, por exemplo, até a categoria. Então, por exemplo, categoria dividir, sabe? Aí colocar o experimento e falar a nossa descoberta, tipo, esse funcionou, esse não funcionou. E aí, quando a pessoa for olhar fazer, se ela tiver sem ideias, ela pode ir nesse banco e falar assim, tem essas ideias. E aí eu posso testar. E pode ser que um que funcionou comigo, com a minha criança, não funcione com outras crianças. E aí você pode encontrar um novo experimento a partir disso e escrever nesse lugar, sabe? E acho que ia Eu ser amei. muito interessante assim, de fazer isso. Tá? Nossa, é exatamente isso. Quando eu vi que você ia passar por experiência, eu falei, nossa, eu posso. A Pri pode me contar o que ela está fazendo, e eu vou ter assim, um primeiro caminho das pedras, do por onde contar, sabe? Até que eu tenha mais matriz, assim, de pensar em coisas sozinhas, que eu acho que isso vai acontecer, mas me, me traz alegria poder ter um ponto de partida, sabe? De quem já está nessa caminhada há um tempo. Uhum. Eu também Acho o amei máximo. e pensei também de fazermos juntas algo assim. Eu também fico com vontade de participar, de estar junto, tendo essas experiências, essa vivência. E aqui no meu espaço também, e nos outros espaços. Talvez criar uma rota de experiências. Sim! Vamos lá. Thaís, Que onde mesmo legal. você fica? Fica o seu espaço? Em Piedade, no interior de São Onde Paulo. mesmo fica? Deu para ouvir? Tô por São Paulo também. Sim. E agora eu posso Posso. finalmente te visitar, Thaís. Eu tô de carro. Eba! Finalmente, agora chegou esse momento onde é fácil visitar os colegas no interior de São Paulo. Que delícia! Estão E todos sem carro era um convidados. rolê fazer isso. Sim, Mas carro que massa. facilita bem. Sim. Uma coisa veio ouvindo você, Jess. Uma compreensão também de quando é o momento de fazer esse tipo de design de experiência de Tota. Antes disso, achei ótima ideia, Pri, e a gente pode pedir no grupo também por possibilidades. Então, se em algum momento a gente quiser criar um design de uma experiência, a gente não, e a gente estiver faltando possibilidade, a gente pode pedir possibilidade no grupo. Grupo, me dê possibilidades. Tem essa situação aqui, eu gostaria de ver outras opções de experimentos que eu poderia fazer para criar uma experiência de uma simulação de Tota. Então, isso é legal. Outra coisa bem importante é entender que talvez existem categorias de tipos de design de experiência diferentes para tipos de idade. É, se a gente usasse uma colinha de Waldorf, assim, uma colinha de Steiner, que não necessariamente é certo e não necessariamente é assim. Pode ser que seja diferente.
A gente não sabe, é uma ideia de alguém que nem as nossas ideias são ideia de alguém sobre algo, né? Mas se a gente usasse uma colinha da pesquisa dele, na pesquisa de Steiner ele divide entre ciclos de 7 anos, sendo que existem principais forças motrizes de aprendizagem em cada um desses ciclos. Nos primeiros 7 anos, imitação, no segundo setênio, histórias e inspiração, heróis, é a forma que elas mais aprendem. E no terceiro setênio, dos 14 ao 21, começa a reflexão, a indagação, o conhecimento. Então, esse tipo de experiência que eu falei, talvez ela fosse mais para o terceiro setênio, que é uma experiência complexa de raciocínio, e de percepção e de observar como você se sente e como você sobre isso e como se responde. Talvez é uma indagação mais de um tipo de experiência mais de terceiro setênio, que envolve um raciocínio maior cognitivo de criação das próprias ideias, né, ter as próprias reflexões. Porque, de acordo com o Steiner, é nesse momento que a criança vai ter o cérebro ponto suficiente para fazer esse tipo de reflexão, ou algo assim. Num primeiro setênio, seria imitação. Então, talvez seria que nem aquele exemplo do conceito contínuo, que é a criança não dividiu e eu vou lá simplesmente sem falar nada para ela e eu vou lá e eu divido. Ou eu vou lá e eu faço a ação de exemplo. E aí isso permite ela assimilar por imitação. E num segundo setênio, uma forma de lidar com isso seria contando histórias. Ao invés de inventar uma experiência que vai criar uma raciocínio, uma reflexão grande, na criança, eu posso também criar experiências talvez mais adaptadas para essa idade, nada me impede de fazer isso, mas eu também posso talvez focar mais em histórias. Contar montar uma história, ou escolher uma história, ou escolher um filme, ou escolher um livro, ou inventar uma história que traz esse conhecimento ou esse ensinamento de uma certa forma. Mas através da história, através de figuras de inspiração que passam por certas coisas, descobrem certas coisas. De acordo com o Steiner, esse é o jeito que as crianças melhores aprendem nesse segundo setênio. Através de histórias e através de heróis. Eles começam a imitar pessoas ou personagens ou heróis ou heroínas que inspiram muito eles. Então, talvez tenha um jeito diferente de desenhar esse upgrade de Totter dependendo de qual setênio que a criança está, né? É uma possibilidade. Esses três tipos de ações diferentes, independente de qual setênio ela está. Eu tenho a percepção de que tem algumas crianças que não seguem a regra exata dos setênios, elas vão corresponder um pouco diferente nessa quebra de idade. Tem crianças com 12 já conseguem fazer um ótimo raciocínio de conhecimento, E mas dá para eu percebi ir, que tem ir crianças dando. que têm o perfil de cada criança, né? Então, o Pietro, né, que é meu primeiro, ele é extremamente da experiência. Sabe aquela criança hiperativa? Ele viu um quadro que eu tinha começado a pintar ele. Tia, eu quero fazer isso. Eu quero fazer um desse. Aí eu, vamos então combinar pra você vir. Foi aí que eu tive a ideia. Vamos então combinar pra você vir, a gente pinta um quadro juntos? Vamos. Aí ele veio aqui, começou a mexer nas tintas. Ele, ele é uma criança que, a minha percepção, ele tem acho que 8 ou 9 anos. A minha percepção é que se eu sentar e quiser contar uma história para ele não sei se é o que vai mais chamar Ele tem atenção. quantos anos? Acho que é 8 ou 9 anos ele tá agora. Sim. E ele Uma, tem É, uma uma, quando eu ficha. uma escuto você pergunta. falar isso, parece que você não está sabendo contar histórias muito cativantes. Porque, assim, Isso quando que... eu conto história, não tem um que não fica na frente ouvindo. Eu faço as vozes diferentes, sons. Vira teatro. Pode ser que você esteja contando a história assim. Era uma vez. Pode ser, eu nunca tenho visto. É, É uma Ninguém vai história. querer ouvir. E é uma história que eu tô me contando, porque eu nunca nem experimentei contar uma história para ele. Então talvez sim, começa daí, né? Uhum. sim. E quando a gente fala de contar histórias, é como um senhor contador e contadora de histórias, assim. Antes de contar a história, vocês podem recortar os personagens da história, pintar eles, aí você vai pegar os personagens, colar um palitinho atrás, aí você vai fazer, sabe? Você vai montar um teatro, você vai montar a história, sabe? É uma experiência. Inclusive, isso é uma coisa muito legal para Agora fazer. vocês criaram outro conceito na minha cabeça. Até Entendi. na hora de ler um livrinho, assim, você, tipo, você é o personagem. Então, se você é o urso, você fala igual o urso. Aí é o menininho, você fala igual o menininho. E você faz as coisas. Tipo, cara, eu amo fazer isso, é uma das coisas que eu mais adoro. E todas as crianças que vêm aqui, ou que eu vou na casa da criança, a criança já fica.
tinha que contar história. E aí, tipo, já querem que a gente conte a história. Então, eles amam. Eu acho que é só porque os adultos eles fazem de uma forma muito chata, geralmente. Tipo, muito paradão, sabe? Lendo, Aham. assim, ou falando. E tem Como eu outra coisa que imaginei contando. sobre o Steiner também, que ele fala que antes do set, assim, é interessante que não sejam histórias lidas, histórias que você está lendo de um livro. O interessante é que sejam histórias que você saiba de coração, assim, de cor, e você conte e vai levando essa criança para esse mundo, assim. Então, a partir do set, que ela é interessante, os livrinhos que ela pode começar a se interessar antes, tipo, muito antes sobre letras, sobre as letrinhas. E aí isso faz com que acelere essa realidade verbal, assim, essa realidade das letras, em vez dessa realidade experiencial. E aí a Uhum. gente está fazendo esse experimento. Mesmo a Ayla tem vários livros, mas mesmo eles, a gente tipo, sempre tenta tipo, ler a história, só que não lendo a história necessariamente. Aí eu tenho uma pergunta também. É, eu comecei a notar, desde que eu comecei a fazer pesquisa sobre software e tal, que muitas, assim, tipo, muitas mesmo histórias infantis, elas implantam softwares patriarcais, softwares da cultura moderna, né? E aí eu comecei a ficar buscando histórias que sejam, que estão colocando softwares, né, assim, dessa nova cultura. E está sendo assim, um, um trabalho desafiador. Assim, mesmo as histórias que eu falo que, nossa, essa história Valda é incrível, está falando assim, um software interessante. Mas mesmo essas, assim, tem vários pontos que eu acho críticos, assim, eu, né, na minha leitura. Eu comecei a querer também um curso de começar a buscar pessoas que queiram fazer esse estudo, assim, de, tipo, sobre as histórias, até para a gente, às vezes, criar histórias e publicar livros que sejam arcanos para crianças, para poder essas crianças terem histórias arcanas. E aí começou a vir coisas, gente. Por exemplo, ontem eu fui contar uma história para ela e eu contei uma história que eu amei, assim, nossa, história de ter gravado. E aí, que era a história que eu estava explicando sobre sentimento, só que não falei sobre sentimento em nenhum momento. Que era a história da, assim, não forma explícita. Era a historinha de uma ostra, tá? Ela ama amar, né? Aí de uma ostra e aí explicando como é que faz a pérola. E aí, tipo, tem o grãozinho da areia, incomoda. E aí foi todo um rolê assim, para falar sobre que no fim ela fazia a pérola, mas ela, enfim, todo um rolê para fazer essa história. E aí eu falei, nossa, as histórias assim, quando eu procuro, tipo, ela a gente assinava aquele leiturinho, e só vinha história forte, assim, tipo, e a maioria das histórias é assim. Aí eu comecei a querer fazer isso e quero ver assim, se alguém também quer que eu passe fazer Aceito. estudos sobre histórias, né? Sobre as histórias. Pri, Ah, que foi eu a tenho uma nossa missão. primeira conversa, né, Israel? Eu quis entrar aqui por causa das histórias infantis, não sei se você lembra. Eu tenho uma missão para você, Igual. tá? Você vai pegar, se você não tiver um gravador, se você tiver um gravador, melhor ainda. Se você não tem um gravador, você vai pegar seu celular. Uhum. Toda vez que você for contar uma história para sua filha, você vai ligar o gravador de áudio para contar a história. E aí você vai contar e vai salvar o nome da história depois. Seja uma história que você tá lendo e você tá adaptando, que você tá lendo ou que você tá inventando. E Uhum. assim, não tem problema ter risada dela. Não se preocupa com a gravação. Você liga a gravação para contar a história, acaba depois que contar a história, mas você rola, você faz a história com a gravação. Ela precisa ir pro banheiro, Pri? Não? Não, deu fome. Tá bom. Você grava essa história e você vai acumulando várias dessas. Daqui a um tempo, quando você tiver, tipo, várias dessas gravadas no arquivo do seu celular, aí você junta um time para pegar esses arquivos, botar na transcrição, programa de transcrição, eles vão transcrever todos em textos. Vocês juntam todos eles e faz um livro, um compilado. Vai ser muito simples, muito fácil assim. Você pega todos os arquivos, simplesmente passa para texto, junta todos eles num grande livrão. Você junta um time, conta comigo nesse time, Conta a gente faz comigo. a revisão do texto para editar, fazer qualquer coisa, mexer, coloca a capa e é um livro de histórias arcanas. Sim, e posso trazer um complemento?
Eu agora os resumos dos nossos encontros, como agora, eu coloco no meu chat GPT para gravar. Ele grava direto no GPT, ele já transcreve na hora e ele já cria o resumo. Então eu estou fazendo isso para ganhar tempo, para não atrasar nos resumos e ele já organiza assim coisas que a gente falou no começo, no final, meio sem, né, não linear, de uma forma organizada para quem estiver lendo. Ele cria uma frase final, uma síntese. Então eu acho que também fica essa ferramenta como dica. Se tu colocar no GPT, ele já vai formatar a história, vai criar uma capa, se você quiser, e já vai, tipo, já deixar pronto em 10 minutos depois que você tiver terminado de contar a história. Ah, eu tô amando essa possibilidade, porque eu sou muito assim, eu tenho um drama baixo tipo, de perfeccionismo. E aí, quando eu pensei sobre histórias, eu falei, ai, agora eu vou entrar para o curso de aquarela, e aí eu vou aprender a ilustrar os livros, eu só vou fazer os negócios quando eu tiver perfeito, assim, sabe? Uhum, E uhum. aí, eu estava lá fazendo todo um estudo sobre aquarela para poder ilustrar o livro. Eu falei, por que que você não contrata um ilustrador? O E aí Pri, eu, tipo, mas como que a pessoa vai saber exatamente? Aí ele, tipo, vai a sua missão, assim, escrever o mais precisamente possível. E aí eu vi que eu estava só achando formas de adiar esse processo, assim. E, tipo, uhum. tem pelo menos 5 livros, 5 histórias que eu já tenho que a Ayla ama e outras crianças escutam e gostam muito e estão de acordo com os princípios que eu acredito, que eu fico só adiando elas, assim, sabe? Então eu topo fazer esse experimento. Obrigada Sim, pela E, possibilidade. e o e eu segredo, Pri, é fazer ele simples, tá? É abrir o Uhum, gravador, gravar quando você estiver contando pra Ayla mesmo, não separar, não é tipo um outro momento que eu vou contar sozinha. Não, enquanto você tá contando pra Ayla, e fazer simples, assim, fazer imperfeito, fazer vai uhum, para acontecer muito fluido, sabe? Acontecer leve e rolar, e acontecer e rolar, e vai ser muito útil. Depois a gente faz uma uhum. revisão, quando já tiver tudo transcrevido em time, a gente faz uma revisão, tudo mais, mas vai simples para acontecer. sim. Sim. E Vou eu, fazer eu, isso. Obrigada. eu percebo em você, Pri, um valor muito forte do primor, né? No que você faz. Você traz isso, você faz as coisas assim, o que é maravilhoso. Eu percebo que o lado sombrio disso talvez seja isso, que algumas coisas você não vai fazer porque você talvez não chegue, consiga fazer com todo aquele primor. Então, é, vamos, assim, queria deixar esse feedback e falar para você comigo e compartilhar também que lembra aquele, acho que não lembro se foi no EB ou no Lab que nós fizemos juntos aqui, acho que só a Thaís que não estava. Teve uma experiência que a Dani levou a gente para a floresta e que a gente entrou em contato com o guardião da cachoeira e foi toda uma experiência. E lá eu recebi a mensagem de que eu precisava escrever contos. Tipo, aí eu, quê? Eu recebi essa mensagem. Eu estava revendo meu caderno esses dias, porque a gente está organizando alguns mapas para passar nos eventos que vai rolar com a Dani, inclusive. E aí eu olhei e falei, nossa, é verdade, né? Veio isso, eu preciso. Foi essa semana, faz uns 3 dias atrás. Eu falei, eu preciso escrever contos infantis ainda. Aí eu falei, eita, aí agora a gente caiu nesse assunto, então me reavivou essa chama assim de uau, acho que temos uma missão. Eu quero falar também que eu comecei a escrever um livro infantil e parei na metade. Me identifico muito com a Pri falou, com o perfeccionismo, assim. Eu fui me pegando em detalhes muito pequenininhos e aquilo foi se tornando mais cansativo, né? E aí, ouvindo vocês, deu vontade disso. Vai até o final, bem no básico, no simples, e depois volta. E aí, pensando nisso do que a Pri falou também, de querer trazer uma perspectiva diferente, novos formatos de escrever e trazer essa educação que a gente fala. Bacana. Que Amei, legal. gente. E eu vejo que tipo, além de ser uma coisa que eu quero, que eu tenho impulso de fazer, mas eu comecei a ver isso como realmente uma necessidade, porque tem um monte de criança que assina, tipo, esses negócios de história, e tá instalando justamente o software que vai reproduzir os resultados que estão tendo hoje, né? Assim, na sociedade.
E aí eu comecei a ficar com muita raiva, eu falei, tem coisa aí pra fazer. Tem coisa aqui, tem coisa. Sim. Assim, uma coisa bem ousada que a gente pode fazer, que seria muito massa, é todos nós separarmos mais uma hora na nossa agenda da semana e se encontrar, um outro encontro que não é esse, uma hora por semana, para abrir o Zoom, a gente não vai se falar. E uma vez por semana a gente vai escrever o livro, cada um o seu livro. Tipo, é um Boa. encontro de write the book, assim, escreva o livro. E a gente se encontra e fica aqui, escrevendo em chamada, mas ao mesmo tempo, numa mesma hora, assim, juntos no sentido de, a gente sabe, se você não Permisso. escreveu o livro essa semana, eu sei. A gente tá junto. Amei. Compromisso público, né? A gente tá junto escrevendo os livros. É uma Legal. coisa que veio muito assim agora também, é que a Ayla ama escutar alguns podcasts, assim, tipo, infantis, tipo, aqui tem aquele podcast Contos da Capivara, não sei se vocês já viram, que são contos de sustentabilidade para crianças. Daí tem um que ela ama, que é da Matilda, que é da baleia lá e tal, que fala sobre plástico no oceano. E aí é muito divertido, assim, né? Uma das coisas depois, assim, que eu quero fazer é super fazer esses contos também gravados em modo animado, né? Porque, escuta o podcast da Conta da Capivara da Matilda, Jess, pra você vê como que eles contam a história para a criança de uma forma muito divertida. Tipo, eu amo esse cara, fico lá, tipo, e eles fazem com que seja bem uma experiência mesmo. Dá uma olhada, só para você entender depois. Manda, tá onde? Tá no Conto da Spotify, isso? capivara. Tá no Spotify. Aí não são todos deles que eu recomendo, mas, tipo, tem alguns que eu acho que são bem legais. Eu vou mandar lá também os que eu gosto. Assim, os Você que eu manda acho pra que gente são. no grupo? Manda. Maravilhoso. E eu vou adicionar, manda esses que você tem, Pri, que você Hum. conhece, porque eu vou adicionar eles no site da Educação Arcana na área de curadoria. Boa, porque é uma alternativa muito interessante quando a criança, tipo assim, que a gente evita, assim, ao máximo tela, né? É só quando ela está em Brasília, geralmente. E aí, ou quando ela vai ver documentário, que agora ela está numa pesquisa sobre baleias. Aí ela está estudando as baleias da Havaí, aí a gente deixa ela ver uma horinha no sábado sobre as baleias, para ela aprofundar a pesquisa dela. E aí, nesse sentido, os podcasts são muito divertidos. Vou mandar para vocês, depois vocês me falam o que vocês acharam também. Tá bom, perfeito. Ah, Sobre o livro, é uma pergunta séria agora, antes eu fiz esse comentário. É, quem topa sentar, entrar no Zoom, a gente marcar um horário e entrar no Zoom uma vez por semana, por uma hora, para escrever o bendito livro do momento de cada um. Eu vou escrever a segunda edição do Educando Gênios, que eu tenho já 1000 novos capítulos para adicionar que não foram adicionados há 3 anos. É, é, quem quer entrar comigo uma vez por semana num Zoom para escrever os livros, os contos, o rascunho do livro, escrever uma hora na semana, dedicar a colocar isso no papel? Quem gostaria de eu entrar nessa aventura? Ok. Tenho medo, mas aceito. Quero. Ok. Vai É, com medo, é isso? eu quero só logística mesmo, que a gente pode alinhar depois do horário. Sim, o horário que É. você consiga, né? Ter foco total. Ah, uhum, ah, Sim, com certeza. sim. Tá, aceito. então fechou. Então vamos se Sim, encontrar uma vez por semana para escrever o livro. sim. E Vamos. pode ver se alguém do grupo também topa, né? Claro, com certeza. Perguntar. E você, Pri, você pode, por exemplo, se você quiser, gravar durante a semana, pelo menos uma história toda semana com a sua filha, ou mais de uma, e aí nessa hora você transcreve e coloca para o Uhum. papel e aí o livro vai se montando. Ou lê a Sim. transcrição, se você fizer com o GPT, já vai estar transcrito. Você Sim, relê e Uhum. faz os ajustes necessários. exatamente. Uhum. Boa. Eu tô sentindo impulso também de tem várias iniciativas maravilhosas que a gente falou hoje, assim, que me entusiasmam muito. E tem uma outra coisa que me veio à memória, que a gente começou a falar lá atrás e ficou, né? Acho que as de hoje são o livro, né, as histórias, os contos. Acho que essa é uma iniciativa que a gente já está criando esse fórum que vai manter ação, que eu quero muito que aconteça. Outra coisa, das experiências.
Eu acho que dá para ver se isso vai entrar junto com essas escritas dos contos e dos livros como complemento, não sei. Mas eu não queria deixar isso, perder isso de vista, da Uhum. gente, eu posso até me comprometer de fazer essa pergunta semanalmente, quais foram as experiências que a gente viveu ou pensou, e a gente vai lá no grupo se alimentando disso, e eu posso ir colocando em algum documento único. E uma outra coisa que eu sinto muita tristeza porque eu percebo que pouquíssimos educadores têm essa matriz que a gente está construindo aqui juntos, essas referências. E a gente, em alguns encontros atrás, falamos muito sobre o papel fundamental dos educadores. Até a Amanda trouxe uma história, né, que ela viveu com a filha dela. E aqui a gente falou dos educadores, eu fiquei de pesquisar com alguns educadores algumas questões, acabou, mandei um formulário para alguns, mas não evolui nisso. Mas sinto muita vontade de voltar a olhar para esse tema, sabe? Junto, assim, em algum momento, de tipo, como trazer mais educadores para essa pauta? Como, como levar essa pauta para mais educadores, implantando sementes. E aí eu me dei conta, um dia eu parei e sentei assim com a minha mãe e com a minha irmã para pensar todos os educadores que eu conheço que estão ao nosso entorno. São muitas pessoas, assim, eu coloquei quase 10 educadores na lista, assim, que eu nem lembrava que um era prima de não sei quem, não sei quem, mas que são pessoas relativamente próximas. E aí eu fiquei pensando, nossa, já pensou se a gente pudesse falar um pouco disso para os educadores que estão ao entorno de todos nós aqui? Então eu Fazer queria um também workout, né? hã? Uhum. Fazer um workout também. Fazer workshops, porque olha o tanto de tesouros que a gente já colheu, só enquanto eu participei, que nem faz muito Sim. tempo, né? É Ah, muito Uhum. tesouros. é uma coisa que você pode também ver aí, Jess, em São Paulo, você tem lugares, escolas que topem você fazer assim, esses movimentos. Uma coisa que eu vou fazer em Brasília agora, que eu, retomando uma coisa que eu comecei a pensar ano passado, é conversar com os sindicatos dos professores, que eles entraram de férias, que não foi. E aí, para poder ver, porque aí eu alcanço uma quantidade de professores maior, assim, né, que puderem no que de fato. Mas a gente pode conversar, fazer o workshop é uma boa, então, o primeiro passo, assim. É, É, a gente podia montar um Sim. workshop gratuito, assim, grande, assim, com todos os, para chamar todos os nossos educadores amigos de todos nós, e a gente monta junto um baita workshopzão, assim. Uhum. É, e a gente pode fazer um workshop gratuito, assim, bonitão, lindão, grande, e depois a gente pode, depois mapear nesse próprio workshop quem deles gostaria de se encontrar presencialmente, e a isso. gente pode fazer em piedade, um encontro presencial de Uhum, um dia, Sim, eu uhum. assim, ia falar isso. Eu tô e aqui faz fazer Imagina tempo um. um tentando retiro, bolar esse. imagina um retiro só para educadores, sobre educação Exatamente. urbana, É. sabe? Assim, com vários experimentos. Nossa, gente, A gente fez um retiro de final de ano aqui. Eu tenho um amigo educador que tem esse pensamento. Eu tô super. Isso também é um ponto que eu quero trazer depois, tentando explicar para ele o que que é educação arcana. Eu ainda tenho dificuldade, mas a gente estava super conversando sobre isso e falando, precisamos fazer esse retiro para os educadores e trocar essas ideias. Então, nossa, super eu tenho que alinhado. colocar isso E para ter. falando, sim, sim, com certeza, com certeza. E falando nisso, a gente precisa de um vídeo sobre o que é educação arcana, né? Uhum. Pra ter no YouTube pra compartilhar. Ficar no Tá, vamos deixar. Eu vou pedir para Mana, eu vou pedir para Mana, que é a minha chat GPT, eu chamo ela de Mana, criar uma proposta para a gente com base no que ela sabe. E a gente pode trabalhar em cima também, tá? Tá bom, maravilha. Tá, calma. Estamos com muita coisa. Peraí, como a gente anota para não esquecer as. Deixa eu montar no WhatsApp aqui o. Eu vou. Tá, depois que encerrar, eu escrevo. Eu vou escrever o que que ficou assim em aberto do nosso encontro. Então a gente vai se encontrar e vai marcar um horário para escrever o livro uma vez por semana. Você É, pode Trocar falar do começo, experiências. tá? Só porque eu. sim, a gente Quando vai. Eu vou escrever depois no WhatsApp tudo que está em aberto nosso.
né? Que é a Pri vai enviar os vídeos e áudios de histórias que ela já tem, que ela conhece, assim, para a gente poder colocar na curadoria e para a gente saber. A Jess vai começar a perguntar toda semana quais foram os nossos experimentos para nos relembrar disso e a gente poder estar de olho nos experimentos que a gente faz. Vai ficar aí no radar para a gente montar um workshop grande de educação arcana para os educadores Online, né? online, um grande para a gente montar para os amigos. Fazer um vídeo sobre o que é educação arcana. E é, o livro é isso, né? Inicialmente é Parece isso. que sim. Uhum, uhum. Tá. É. Que encontro maravilhoso, gente. Maravilhoso. Eu Cheio de eu sinto reflexões. muita alegria de quando a gente tem uma lista de coisas que a gente vai observar como isso vai se desdobrando depois, porque eu sinto que a gente está andando, sabe? Eu sinto Uhum. muita alegria, assim, e eu tenho esse skill, então contem comigo, porque eu gosto de ficar acompanhando isso, sabe? Eu sinto prazer de fazer isso, Que bom. de ver os projetos avançando. Uhum. Sim, Uhum. maravilha. Uhul. Muito bom. Ah lá, gente, Então, passou minha dor de cabeça. Eu falei, é impressionante. Era a falta da reunião. que bom. Sempre. Coisa boa. Uhum. Tá. Sim. Um beijo, Jess. Obrigada, Um beijo, beijo. Thaís. Um beijo, Pri. Beijo, Seguimos. Tá? Muito, muito amor por vocês. Obrigada. Também. Também Sim. te amo muito, Jess. Também amo todos vocês. E hoje eu tô a Ai, eu fim vou de fazer um deixar. recorte e contar a história. Hoje eu vou encontrar a irmã da Amanda, vou ver se eu faço um recorte para contar as historinhas. Já, Se der, você registra. já Tá bom. grava. Grava, beijo. Registrem Beijo. os experimentos, registrem fotos. Pra Tá gente bom. ir coletando também. Tchau, Beijo. tchau. Beijo.